E seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata. Eu sou o professor Júnior e hoje nós vamos resolver questões recentes da Banca Avança São Paulo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos começar! Avança São Paulo 2023. As questões que nós vamos resolver nesta aula são todas questões de nível médio. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte operação matemática: 13 mais 19 vezes 6. Muito bem, temos uma expressão numérica contendo adição e multiplicação. Nesse caso, nós vamos priorizar a multiplicação, ela vem primeiro. Então, fazendo 19 vezes 6, nós temos 6 vezes 9, 54 vai 5. 6 vezes 1, 6, com 5, 11. Então, eu vou fazer 13 mais 114. 13 mais 114, nós temos 127. Portanto, a alternativa correta A de aprovação. Vamos para a próxima. O resultado da operação 4 mais 5 vezes 7 menos 9 é. Aqui nós temos uma expressão numérica contendo adição, multiplicação e subtração. E nesse caso vamos priorizar, claro, ali a multiplicação. Então mantemos o 4, fazemos agora 5 vezes 7 dá 35, menos 9. Agora nós podemos fazer na ordem que aparece, nós temos 4 mais 35, 39 menos 9, nós temos 30. Portanto, a resposta é 30, alternativa D, de dedicação. A avaliação final de um estudante consistiu em 14 questões de múltiplas escolhas. Sabendo-se que ele acertou 6 questões, pode-se afirmar que a razão total de número de acertos foi de... Muito bem, queridos. Então, nós temos inicialmente ali o total, nós temos o total de questões, que é 14. E ele disse que aquela pessoa acertou 6 questões, então acertos nós temos 6, logo erros eu pressuponho, só diminuir, 14 menos 6 temos 8. Então ele quer saber a razão é divisão, total de números de acertos. Então se eu tenho 6 acertos e um total de 14, a razão solicitada é 6 14avos. Só que não temos 6 14avos, é porque nós temos que simplificar. Então é só dividirmos aqui todo mundo por 2, Os dois são pares. 6 por 2 nós temos 3. 14 dividido por 2 nós temos 7. Então temos 3/7, a alternativa correta C, de ciência exata. Bento comprou algumas revistas de automobilismo e outras de arquitetura, num total de 36 revistas. Se a razão entre as revistas de automobilismo e as de arquitetura, respectivamente, foi de 2/7, logo, o número de revistas de arquitetura compradas foi. Muito bem, turma, nós temos novamente uma questão envolvendo razão. E ele disse o seguinte, ele disse que o total de revistas nós temos 36, então vamos anotar isso aqui. Total 36. E nós sabemos que a razão de revistas de automobilismo e de arquitetura, respectivamente, foi de 2/7. Então, nesse caso, nós podemos utilizar o método da constante. Então, nós temos as revistas de automobilismo, que eu vou chamar de auto, e as de arquitetura, que eu vou chamar de arc. Como a razão é 2/7, auto eu vou chamar de 2K, refere-se ali ao numerador, A arquitetura eu vou chamar de 7K, que refere-se ao denominador. Se eu fizer a razão entre auto e arc, nós vamos ter 2K sobre 7K, que é de fato ali, 2/7.
Como o total é 36, então fica bem fácil da gente resolver a questão. É só a gente fazer o seguinte, né? 2K mais 7K. Então essas revistas resultam no total, que é 36. Somando tudo, 2K mais 7K, nós temos 9K, que é igual a 36. 9 está multiplicando, ele passa dividindo. Então temos 36 dividido por 9, que é igual a 4. Se eu descobrir quanto é o valor de K, que é 4, então ele quer saber o número de revistas de arquitetura. Então é só a gente fazer 7 vezes o K, que é 4. Portanto, temos 7 vezes 4, que é igual a 28 revistas. Esse é o número solicitado. Alternativa, portanto, B, de boa questão. Alguns amigos pediram uma pizza que veio dividida em 12 fatias iguais. José comeu 3 fatias inteiras e dividiu uma outra fatia igualmente com sua namorada. Da pizza inteira, José comeu. Muito bem, turma. O total de fatias que nós temos é igual a 12, né? Então vamos anotar isso aqui, 12. E o José, ele comeu 3 fatias inteiras e dividiu uma outra fatia igualmente com sua namorada. Então ele comeu 3 fatias mais a metade, né? 1/2 de outra fatia. Então, o José ele comeu 3 mais 1/2, é a mesma coisa de 3 mais 1 dividido por 2, na forma decimal fica 0,5, né? Ele comeu, portanto, 3,5 fatias, né? De um total de 12 fatias. Então, da pizza inteira, ele comeu 3,5 de 12. Então, nesse caso, vamos deixar o numerador ali como número inteiro, é só a gente multiplicar por um número em cima e embaixo, não altera o valor da fração, né? Eu posso multiplicar tudo por 2. 3,5 vezes 2 temos 7. 12 vezes 2 temos 24. Portanto, a resposta 7/24, alternativa A, de aprovação. É claro, eu poderia resolver a questão também trabalhando com frações, né? Então, eu não vou trabalhar ali com 1/2 escrito na forma decimal. Olha só como vai ficar a questão. Então, o José ele comeu 3 pedaços mais 1/2, né, de um pedaço. Então, ele comeu soma de frações com denominadores diferentes. Lembre-se que embaixo do 3 nós temos 1. O MMC entre 1 e 2, obviamente, é o 2, né? Divide agora pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, nós temos 2 vezes 3, 6, sinal de mais, sinal de mais. 2 dividido por 2, nós temos 1, vezes 1, 1. 6 mais 1, 7, sobre 2, então José comeu 7/2. Então José ele comeu 7/2 de 12 pedaços, né? Então 7/2 em relação, então, sobre 12. Aqui nós temos divisão de frações, e na divisão de frações é bem simples, nós pegamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. A segunda é 12, o inverso de 12, como embaixo do 12 tem o 1, né? Vai ficar 1 sobre 12. Então, na multiplicação de frações, multiplica reto, né? Numerador vezes numerador, 7 vezes 1, 7. Denominador vezes denominador, 2 vezes 12, 24. Chegamos, obviamente, na mesma resposta. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Uma determinada loja comercializa aparelhos celulares nos valores entre R$ 1.250 e R$ 4.800. Aproveitando as festas de fim de ano, a proprietária decidiu lançar uma promoção oferecendo 20% de desconto nos telefones mais baratos. Diante desse cenário, podemos afirmar, portanto, que o preço do aparelho mais barato custará.
Muito bem, turma. Ele disse que os telefones mais baratos vão ter 20% de desconto, né? Ele quer saber o preço do aparelho mais barato. Então, com desconto, se o mais barato a gente pressupor ali que ele custa 1.250, né, que é o menor valor citado, então nós temos que calcular 20% inicialmente de 1.250. Esse é o valor do desconto. Então, é só a gente fazer 20%, é 20 sobre 100. D em matemática é vezes 1.250. Aqui eu posso cancelar um zero. Posso cancelar mais um zero em cima e outro zero embaixo. Então, é só fazer 2 vezes 125, que dá 250. O resultado dividido por 1, 250. Muito bem, então esse é o desconto, né? Se o aparelho originalmente custa 1.250, sem o desconto de R$250, ele vai custar R$1.000. Então, esse será o novo preço, alternativo, portanto, D de dedicação. Em uma determinada casa de espetáculo, há 620 lugares disponíveis. No entanto, a empresa que administra o local pretende aumentar a capacidade em 40%. Se isso vier a ocorrer, a capacidade da casa será de... Ora, nós temos um total de 620 lugares disponíveis, né? Então, se ela vai aumentar a capacidade em 40%, vamos calcular quanto é 40% de 620. Para isso é muito simples, é 40 sobre 100, em matemática é vezes 620. Posso cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Vamos fazer 4 vezes 62. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 6, 24. Então, temos 248. Como é um aumento, certo? Então, a nova capacidade é só a gente pegar 620 e adicionar o aumento percentual. Então, o resultado foi 248. Então, agora somando 620 com 248, nós vamos ter 868. Portanto, a alternativa correta A de aprovação. Muito bem, queridos. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Conheça também os nossos cursos preparatórios. Acesse agora mesmo cienciaexata.com. 2 peritos do INSS atendem 16 associados em 9 horas. Mantidas as proporções, 3 peritos atendem 16 associados em... Muito bem, turma, nós temos aqui um problema envolvendo regra de 3 composta. Vamos anotar os dados em colunas. Então, nós temos 2 peritos atendem 16 associados em 9 horas. Mantidas as proporções, 3 peritos, agora nós temos 3 peritos, atendem 16, é a mesma quantidade de associados, né? Em quantas horas? Em X horas. Como é a mesma quantidade de associados, né, eu posso até desconsiderar, concorda comigo? Reduzimos a nossa questão a um problema de regra de 3 simples. Muito bem, vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O número de peritos aumentou, né? De 2 passou para 3, então, aumentando o número de peritos, nós vamos atender uma mesma quantidade de associados em mais ou menos tempo. Ora, aumentando a quantidade de peritos, nós vamos gastar menos tempo para atendê-los. Concorda comigo? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou deixar à esquerda a grandeza que tem o x, 9 sobre x é igual, e aqui eu vou inverter, ao invés de 2 sobre 3, eu vou deixar 3 sobre 2, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, agora sim é só a gente multiplicar cruzado. Então, 3x é igual a 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. Então, x é 18 dividido por 3.
e nós vamos ter 6. Portanto, a quantidade de horas que nós vamos gastar, 6 horas, alternativa B, de boa questão. Maria presenteou seus netos, Ariel, de 16 anos, e Beatriz, de 12 anos, com a quantia de R$ 1.260, dividida em partes inversamente proporcionais às suas idades. A quantia recebida por Beatriz, em reais, foi... Muito bem, queridos, em concurso eu recomendo que você faça como se fosse uma divisão em partes diretamente proporcionais. Você já vai entender por que fica mais fácil, olha só. Então, se fosse diretamente, eu vou até deixar aqui, ó, diretamente. Então, ficaria assim, né? O Ariel, ele receberia 16 vezes a constante de proporcionalidade que eu posso chamar de x. E a Beatriz, ela receberia 12 vezes a constante de proporcionalidade que eu chamo de x. E o total a ser dividido, nós temos 1.260. Isso lembrando se fosse diretamente, certo? Então teríamos o seguinte, 16x mais 12x é igual a 1.260. Então aqui nós temos 28x é igual a 1.260. E o x será 1.260 dividido por 28. Então, fazendo as contas, 1.260 dividido por 28, 12 a menor, pegamos o 126. Quantas vezes o 28 cabe em 126? 4 vezes, né? 4 vezes 20 vai dar 80. 4 vezes 8, 32. 80 com 32 dá 112. O resto, portanto, é 14. Abaixamos o zero, abaixou de vida. Quantas vezes 28 cabe em 140? 5, né? 5 vezes 28 dá 140, o resto é zero. Então, nós temos que o x é igual a 45. Portanto, se nós tivéssemos uma divisão em partes diretamente proporcionais, Ariel iria receber 16 vezes 45 e a Beatriz 12 vezes 45, que é o nosso x. Você já vai entender como a gente vai fazer para inversamente proporcionais, certo? Então, nós vamos ter 45 vezes 16, vamos resolver, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 4, 24, com 3, 27, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. Soma tudo, 12, vai 1, 3, 4, 7. 720 para Ariel e para Beatriz, nós vamos ter 12 vezes 45. 5 vezes 12 nós temos 60. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 0, 6 com 8, 14. Vai 1 com 4, 5. Muito bem, queridos. Nós temos que Ariel receberia 720 e Beatriz 540. Como é inversamente, é só você trocar os valores, certo? Então, Ariel, ela receberá o que Beatriz receberia, né, que é 540. E nós temos que a Beatriz, ela vai receber o que Ariel receberia, que é 720, certo? Então, portanto, Beatriz recebe 720, que é o que ele quer, né? Em partes inversamente, não diretamente. Logo, nós vamos ter 720, a alternativa correta, C, de ciência exata. Eu vou resolver a questão também utilizando o jeito clássico, porque muita gente gosta de resolver pelo jeito clássico também, né? Mas em concurso, como eu falei, eu recomendo que você faça desse jeito. Muito bem, queridos. O jeito clássico seria da seguinte forma. Nós temos, como é uma divisão em partes inversamente proporcionais, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que Ariel, ela vai receber
a constante dividido por 16, se fosse diretamente seria vezes, né? 16 vezes o x. Inversamente, você faz x dividido por 16. E Beatriz, ela iria receber, nós temos x sobre 12, que é a sua idade. Então, o total nós temos quanto que é o total? O total é 1.260. Muito bem, agora nós vamos ter x sobre 16 mais x sobre 12. Isso tem que fechar o total, que é 1.260. Então, aqui nós vamos fazer a conta, a soma de frações, né? Então, quando nós temos denominadores diferentes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o MMC. Entre 16 e 12, calculando o MMC, fatoração por primos, por 2, 16 por 2, 8, 12 por 2, 6, por 2, 4, 3, por 2, 2, repete o 3, agora por 2, 1, repetimos o 3, por 3, 1 e 1. Nós vamos ter o seguinte, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. 48 é o nosso MMC, né? Então, eu tenho o seguinte, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 48 dividido por 16 dá 3, vezes x, nós temos 3x, sinal de mais, 48 por 12 nós temos 4, vezes x, 4x. Então, nós ficamos com 7x no numerador, sobre 48 é igual a 1.260. Multiplicando cruzado, nós temos o seguinte, 7x é igual a 48 vezes 1.260. Então, temos 48 vezes 1.260 vai dar 60.480. Então, dividindo por 7, 60.480 dividido por 7, nós vamos ter que o x é igual a 8.640. Muito bem, queridos. Então, agora, para a gente encontrar quanto é que a Beatriz vai receber, é só a gente fazer x, que nesse caso é 8.640, 8.640, e dividir por 12. 8.640 dividido por 12, nós vamos ter 720. Alternativa C, de ciência exata. Então, eu te confesso, né, que o jeito clássico é um pouco mais trabalhoso. Eu prefiro que você faça a divisão em partes diretamente proporcionais. Em seguida, você só inverte as quantias que cada um vai receber. Muito bem, turma. Eu vou pausar o vídeo e continuar com vocês na parte 2, beleza? Aguardo vocês. Um grande abraço e até lá.